Quando me amei de verdade, compreendi que em qualquer circunstância eu estou no lugar certo, na hora certa e no momento exato. Então, pude relaxar. Quando eu me amei de verdade, pude perceber que a minha angústia, o meu sofrimento emocional, não passam de um sinal de que estou indo contra as minhas verdades. Hoje eu sei que isso é autenticidade. Quando me amei de verdade, parei de reclamar tanto que a vida é difícil. Comecei a ver que a maioria das coisas que acontecem contribuem para o meu crescimento. Hoje, chamo isso de amadurecimento. Quando me amei de verdade, comecei a perceber como é ofensivo tentar forçar alguma situação ou alguém apenas para realizar aquilo que desejo, mesmo sabendo que aquele não era o momento, ou a pessoa não está preparada. Inclusive, eu mesma. Hoje, eu sei que o nome disso é respeito. Quando me amei de verdade, comecei a me livrar de tudo aquilo que não fosse saudável. Pessoas, tarefas, tudo e qualquer coisa que me pusesse para baixo. De início, minha razão chamou essa atitude de egoísmo. Hoje, sei que se chama amor próprio. Quando me amei de verdade, deixei de temer o meu tempo livre. Hoje faço o que acho certo, o que gosto, quando quero e no meu próprio ritmo. Hoje eu sei que isso é simplicidade. Quando me amei de verdade, desisti de querer sempre ter razão. E com isso, errei menos vezes. Quando me amei de verdade, desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar tanto com o futuro. Agora me mantenho no presente, que é onde a vida acontece. Hoje, vivo um dia de cada vez. Isso é plenitude. Quando me amei de verdade, percebi que a minha mente pode me atormentar, me decepcionar. Mas quando a coloco em serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Tudo isso é saber viver. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vicky Diz Podcast, esse podcast que foi feito para contar histórias e compartilhar processos. E o nome do episódio de hoje é uma frase de Fernando Pessoa. Eu que me aguente comigo e como os comigos de mim. Comecei ele de um jeitinho diferente, lendo a meditação que eu tenho feito muito nesse início de ano. Porque o que acontece, meus amigos e minhas amigas? Eu vi muito dessa galera que produz conteúdo fazendo seus primeiros conteúdos sobre metas de início de ano e pipipipopopó. E aí eu falei, galera, sei lá, eu acho que antes de começar a fazer um monte de meta e me colocar um monte de responsabilidade, cobrança, que isso é uma coisa que eu já faço comigo mesma com uma maestria que, meus amores, eu precisava começar esse ano me acolhendo. Por isso que eu decidi que esse seria o primeiro episódio. Eu acho que um dos primeiros passos que eu tinha que fazer para poder começar o ano bem foi depois que eu ouvi a seguinte frase: você precisa aprender a fazer as pazes com a vida que não viveu. Vou repetir. Você precisa aprender a fazer as pazes com a vida que não viveu. Isso me tocou de uma forma tão profunda que eu passei uns 3 minutinhos chorando. Porque eu percebi que não era algo sobre necessariamente ficar presa no passado. Eu estava presa nas minhas próprias frustrações, presa em todo cenário fictício que eu criei que não saiu do jeito que eu imaginei, sabe? Presa a todas as escolhas que eu não fiz e achava que deveria ter feito. Presa a todas as escolhas que eu fiz, mas que eu me cobrei de que talvez eu deveria ter feito um pouquinho melhor ou diferente. Presa nas coisas que eu queria ter dito e não tive coragem de dizer. Presa nas coisas que eu disse e fui uma vagabunda da forma como eu falei.
fui grossa, errei. Presa nos movimentos que eu queria fazer, mas que eu não consegui. Enfim, presa numa grande idealização e preocupação com um futuro que não existe ou nunca vai existir, ou que num passado que já passou. De, mas se eu tivesse tal dinheiro, mas se eu tivesse tal emprego, mas se eu morasse em tal casa, se eu tivesse tais condições, se eu tivesse tal pessoa. Mas se eu tivesse. E aí eu percebi que eu precisava me perdoar dessa vida que eu não vivi, desses cenários e situações que não aconteceram. E entender de que a vitória do passado fez o que conseguiu fazer. Agiu da forma como se sentia no momento, mesmo que isso não tenha refletido uma postura mais madura ou melhor posicionada, simplesmente foi o que deu para fazer. E graças a essa vitória, eu cheguei aqui do jeitinho que eu precisava chegar. Entendendo que a vida que eu não vivi, talvez, meus amores, não era mesmo para eu viver. E que não faz o menor sentido me permitir sentir frustrações por um futuro que ainda não chegou. Porque eu estou simplesmente vivendo no presente. E é um presente que não tá me dando muitas respostas, sabe? Isso também é por isso que eu queria começar com esse episódio. Eu não tô conseguindo enxergar muitos caminhos, tudo me parece muito incerto e ao mesmo tempo muito certo. Tudo parece seguro e inseguro, às vezes tudo parece aberto e às vezes tudo parece fechado. Um caminho onde eu posso ser surpreendida positivamente pela vida e ser maravilhada com a sensação de que a vida presta, sim, meus amores, a vida é incrível. E ao mesmo tempo, às vezes eu temo ser surpreendida pela vida com a terrível sensação de que eu tenho que encontrar no caminho, que eu tenho para ver, para enxergar, para viver, é apenas mais desafios e mais batalhas. É apenas a vida me falando que, olha só, os refrescos, minha querida, estão muito longe de chegar. Que me fazem, esses desafios que me faz questionar todos os dias se eu sou realmente forte o suficiente para enfrentar todos eles. O que me leva a crer que, se eu tô com a sensação de que é um ano que se inicia com uma energia de recomeço, com uma energia forte de começar do zero, é porque todas as áreas da minha vida precisam de atenção e cuidado. Se todas as áreas da minha vida precisam de atenção e cuidado, é um excelente momento para eu me priorizar em todas elas. De ser a protagonista em todas elas. De amar e ter paciência em todas elas. E para esse movimento acontecer da maneira que ele precisa acontecer, eu vou precisar estar presente no presente. Mesmo que esse presente esteja amargo, mesmo que este presente esteja difícil, mesmo que este presente seja um presente aonde me dê todos os dias vontade de fazer birra, porque as coisas não estão saindo do jeitinho que eu queria que elas saíssem. E eu vou precisar respeitar o meu ritmo nisso. E dar o meu jeitinho de acolher todas as minhas frustrações, as minhas ansiedades, os meus medos, as minhas tristezas, as minhas inseguranças, e entendendo que eu não preciso correr. A minha vida ela não é uma maratona, eu não estou numa competição. Mesmo que a vida faça questão de me dar uma sensação de que está tudo se afunilando contra o tempo, e essa grande sensação de correria, é preciso acolher uma coisa de cada vez. Eu não sei por que a gente, sinceramente, tem tanta pressa. Sério, eu sou uma pessoa que eu tenho pressa de viver a vida que eu sonho, que eu quero no futuro, sabe? Que parece que eu esqueci, às vezes, que eu preciso de atenção no presente. Então, eu tô começando o ano de 2025, minhas tarefas, minhas metas, começando os episódios desse podcast lindo, com mais atenção no presente. Entendendo que se eu respeitar o fluxo das coisas da vida, eu vou estar me respeitando e me poupando
de uma grande dor de cabeça também. E é isso, gente. Eu não tenho muita coisa pra falar neste episódio. Eu vim só dar as caras, dar um oi pra vocês. E feliz ano novo. Explicar por que eu, desde dezembro, né? Eu não posto nenhum episódio. Mas é porque janeiro já começou começando, meu amor. Janeiro já começou daquele jeitinho. Eu falei, pera aí. Mas isso é uma coisa que também eu fiquei pensando, porque por alguns segundos eu achei que eu estava com um bloqueio criativo. Até que eu fiz uma meditação para tentar, enfim, estar presente no presente, me acalmar e etc, etc. E aí, nessa meditação, surgiu uma pergunta de o que é criatividade pra você, né? Se eu tava tanto repetindo que eu achava que eu tava com bloqueio criativo. E aí eu pensei em várias coisas, assim, né? Eu pensei que criatividade é uma forma de percepção, é uma forma como você enxerga, como você olha, como você nota para as coisas. E uma forma de expressão também, né? O que você cria, o que você expressa. E aí, quando eu usei essa palavra expressão, me veio uma outra pergunta, que era assim, realmente não existe nada que você não queira expressar agora? E aí eu fiz alguns episódios. Só que eu não queria começar o ano com esses episódios, entende? Eu queria começar o ano sendo sincera com vocês, meu público de 100 pessoas, e ser sincera comigo também, sabe? Eu tô numa fase que meu irmão, eu que me aguente comigo e conte comigo em mim, brother. Porque se eu não for por eu, ninguém será. Eu tenho que dar os meus jeitinhos aqui, eu tenho que dar meu pulo de me acolher, eu tenho que dar um jeito. E não vai ter como correr, não vai ter como achar que eu vou resolver tudo em janeiro, achar que eu resolveria tudo em janeiro, né? Não resolvi, porque esse episódio eu estou gravando ele em fevereiro, ele vai ao ar em fevereiro. Enfim, não ia dar, eu não queria, cara, eu não queria entrar nessa vibe de vamos falar de metas e vamos falar de realizações. Brother, não tava nessa. Brother. Eu tinha um amigo que falava muito isso. Saudade dele, inclusive. Falava brother, ele falava brother de um jeitinho muito carioca, enfim. Eu percebi que não queria começar nessa vibe porque não era a vibe que eu tava. Eu não quero ser uma criadora de conteúdo não autêntica com os meus processos. Mas é isso, gente. Me conta como 2025 tem sido pra você até agora. Se você começou ele super empolgado e cheio de metas e coisas pra realizar. Ou se você começou que nem eu. Se você estiver no mesmo barco que eu, por favor, me fala, tá? Entendendo que seu ritmo tá diferente das outras pessoas, que antes de começar qualquer coisa você precisaria processar umas coisinhas antes de tomar decisões, que você precisaria começar o ano se acolhendo. Não tô dizendo que é pra gente começar o ano no pique de deixa a vida me levar, porque eu acho que a gente precisa sim de um plano, de uma rota, de responsabilidade, e a gente precisa sim se cobrar até certo ponto de movimentar algumas coisas. Mas é isso, assim, eu tava com uma doida sensação de que eu tava ficando pra trás, sendo que eu não tô competindo com ninguém, sendo que é a minha história, a vida é minha, são os meus processos, as minhas dificuldades, e que só eu sei a dor e a delícia que é passar por todos eles. Então, porque antes de fazer 1000 promessas e de começar a me cobrar de dar conta de 1000 coisas e me colocar 1000 expectativas e 1000 e outras tantas coisas, eu pensei, por que não ser um pouquinho mais gentil comigo? Ora, por que não? Enfim, eu só sei que do fundo do meu coração, que eu queria dizer com esse episódio é que eu espero que você consiga se despedir
e fazer as pazes com a vida que você não viveu. E que esse ano você consiga ser um pouco mais gentil com você mesmo. Porque a roda vai girando, a vida vai acontecendo e não necessariamente ela vai estar sendo gentil com a gente. E eu espero muito que tenha muitos momentos que a vida seja gentil com a gente, mas às vezes ela não é. E para os momentos que ela não for, meus amigos e amigas, que a gente não se esqueça que sempre teremos a nós mesmos. E é isso, meus amigos. Até o próximo episódio, que vai sair na próxima semana desse. E o próximo episódio será... A gente vai falar... Aí sim vamos começar o ano, né? Vamos falar sobre as energias de 2025. Vamos falar sobre a numerologia. Vamos falar sobre o tarô. Vamos bater todo esse papo. Tá bom? Um beijo. Até a próxima semana. Tchau!